vamos falar agora sim de João Gomes, né? Vocês sabem exatamente o que aconteceu na partida de ontem, e o João Gomes saiu de campo, ele foi substituído no segundo tempo, entrou o Vidal no lugar dele, né? O João Gomes já estava amarelado, então, para não perder o jogador ainda na partida de ontem, né? O Flamengo não ficar com um a menos, o Dorival tirou o João Gomes e colocou o Vidal, e aí o Vidal conseguiu, inclusive, ajudar um pouco, no meu entender, né? Com alguns passos, trabalhou mais perto da área ali do Corinthians, mas o João Gomes saiu uma arara. Deixa eu ver quem está aqui, antes de ler aqui as aspas do João Gomes, o que ele colocou nas redes sociais dele. O Nesildo Coutinho está dizendo: bom dia, o Flá não dá sorte com juízes. Eu já ia dizer que aquele juiz deu uma falta no João Gomes e não deu outra falta igual. Exatamente. Essa falta de critério, Nesildo, é o que mais me incomoda na arbitragem brasileira. Os caras veem lances iguais e apitam de maneiras diferentes. E isso não tem que envolver o Flamengo, né? Isso tem que ser para todo mundo. O critério da arbitragem tem que ser um só. Ó, isso é falta, isso não é, isso é para cartão, isso não é. Agora, ter vários tipos de interpretação para um tipo de jogada, realmente isso é para deixar todos nós pé da vida. O perfil do Coluna do Flá está dizendo aqui, tem jornalista dizendo que o Corinthians foi superior. Pois é, mas aí a gente entra naquilo que eu falei. O papagaio da minha tia, o Frederico, também fala o que quer. Eles disseram que o Renato Augusto de hoje é melhor que o Arrascaeta. Eles disseram que o Fagner é melhor que o Rodinei. Eu acho que se fosse numa luta de UFC, com certeza o Fagner seria melhor, né? E ainda seria o cinturão. Eu falei aquele sinal, né, de quando eles fazem assim, de cinturão, porque o que bate o jogador do Corinthians, quando foi colocada a prova na Copa de 2018, eu não sei se vocês lembram, o Hazard, o Lukaku, o Kevin De Bruyne colocaram ele no bolso, não viu ninguém, e o Brasil perdeu para a Bélgica, e a Bélgica jogando ali pelo lado dele, ele não viu nada naquele jogo. Enfim, além de bater para caramba em jogadores do Flamengo, mas isso é uma outra história, né? O Denilson Coelho está dizendo: João Gomes poderia ser poupado. É difícil você pensar em poupar um jogador numa final, né, Denilson? Mesmo com o jogo da volta. Eu não vejo, eu respeito sua opinião, mas eu não concordo, não. Né? Tinha que ter jogado. Final é final. Né? Deixa eu ver quem mais está aqui. O Rafael Nonato está dizendo: os trapaceiros do Corinthians apagaram a luz de sacanagem. Time sujo. Pois é, cara. Se for de sacanagem, eu não sei. Mas que apagar a luz, sendo de sacanagem ou não, num estádio de Copa do Mundo, numa final de Copa do Brasil, achei feio demais. Jogo mais de 5 minutos parado. Né? Foi, sinceramente... Né? E a Branca Nice Neve, é isso? Branca Nice Neve. Você está certo. Você está certo em dizer que eles deram sorte. Quase perdeu dentro de casa. É verdade. É verdade. Deram sorte mesmo. E aí, por isso, o Vitor Pereira tem que tirar esse foco de cima do próprio time. Ele está dando uma de malandro, mas a minha ele não engana, não. Né? A Cat, é isso mesmo? Cat Luana Santos. O problema é que a arbitragem é horrorosa para todo lado. Eu concordo. Eu não penso que isso é só para o Flamengo, não. É porque a gente acaba se prendendo mais aos jogos do Flamengo, que são jogos que a gente assiste mais. Mas se a gente olhar os outros jogos aí, Série A, Série B, o que esses caras fazem de lambança, olha, sinceramente, o nível da arbitragem no Brasil é muito ruim, é muito ruim. E é claro, você escolhe um árbitro, né, que tem uma média de cartões mais alta do que a média nacional, do que a média até mundial. O Braulio da Silva Machado tem a média maior do que a média mundial. E aí, cara, ele aplicou um cartão ali para o João Gomes de maneira desnecessária, não aplicou em outros jogos, enfim. Uma vergonha aquilo que fez ontem o árbitro da partida. Não gosto da maneira dele de apitar, mas, no geral, a arbitragem brasileira ela é muito ruim mesmo. Né? O Ulisses está dizendo: o João Gomes morde mais que o Vidal. Eu percebi uma certa vantagem do Coringa, né, depois que o Vidal entrou. O que você acha? Uma vantagem do Coringa? Deve ser do Corinthians, né, que ele está dizendo. Não penso assim, não. O Vidal realmente ele não tem o poder de marcação que tem o João Gomes, até pela diferença de idade. Mas aí o Vidal, com a bola nos pés, para mim, ele é melhor do que o João Gomes. Ele participa mais da fase ofensiva do que o João Gomes. Então, se o João marca um pouco melhor, o Vidal joga um pouco mais com a bola nos pés. Ele é mais participativo. Mas os dois são excelentes jogadores, cada um na sua ali. Mas aí é que está, jogando em casa, o Flamengo precisa de gente que jogue mais. Né? E eu acho que o Vidal vai contribuir aqui no Maracanã. E outra, não tem outra opção. É ele que vai entrar ali, não tenho dúvida disso. Deixa eu colocar aqui para a gente trazer as aspas do João Gomes, porque depois da partida de ontem,
Ele saiu de campo uma arara, sabendo que não vai jogar a final da Copa do Brasil. Você imagina um jogador que desde criança sonhou com momentos como esse, ele já passou por um funil muito estreito, que é chegar aos profissionais, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. E aí ele consegue se firmar entre os profissionais. O João Gomes não é mais um jogador que se tenha expectativa em relação se vai dar certo ou não, ele já é uma realidade. E aí, por isso, o jogador que pensa nesse momento de estar com o time, aparecer na foto do título, aquela da capa, né, da página central do jornal, o João Gomes não vai estar presente nessa foto porque foi suspenso com o terceiro cartão amarelo. E aí ele saiu de campo ontem. O Arara foi até as suas redes sociais e olha só o que ele disse. Eu vou ler aqui para vocês. Ó, abre aspas aí para o João Gomes. Horrível, sem critério, tendencioso e fraco. Só deu cartão porque caiu na pressão. Isso mostra que não está preparado para apitar uma final deste tipo. Impressionante a incompetência e a irresponsabilidade de tirar o jogador da final. Isso, fecha aspas aí, postou o João Gomes nas suas redes sociais. Exatamente como eu penso, né? Faltou responsabilidade ao árbitro. Não é que ele não tem que aplicar cartões. Se for para aplicar, ok. Mas era uma falta sem a menor necessidade de cartões. Até aquele momento ele estava conseguindo conduzir o jogo, né, na disciplina, no apito, na conversa. Então aquele cartão gerou, inclusive, muita reclamação dos jogadores do Flamengo. No intervalo do jogo, não sei se vocês perceberam, o Gabigol foi para cima do árbitro ainda lá em campo, justamente para falar com ele. E pela leitura labial que eu consegui fazer, foi para reclamar do que ele fez com o João Gomes. O juiz sabe, antes do jogo, quem são os pendurados. Ele sabe. E naquele lance, se vocês se lembram bem, o time do Corinthians inteiro saiu do banco de reservas porque sabia que ele era um dos pendurados. Claro, eles têm que jogar a favor deles para fazer pressão no árbitro. O árbitro não mostrou cartão naquele primeiro momento e no momento em que a falta foi ser cobrada, ele simplesmente tirou o cartão do bolso e deu no João Gomes. Para mim, uma clara manifestação de que ele sofreu a pressão do banco de reservas do Corinthians. Ele não ia dar cartão no João Gomes. E acabou dando, tirou o jogador de uma final de Copa do Brasil. Agora você imagina, o jogador joga uma temporada inteira, se dedica, é treino, é jogo, é viagem, é tudo, dorme na hora certa, acorda na hora certa, é um garoto disciplinado, é um bom garoto, e agora ele não joga uma final de Copa do Brasil no Maracanã, com 70 mil pessoas apoiando o time dele, porque o árbitro decidiu dar um cartão amarelo para ele, fora de contexto, e não deu em jogadas que foram idênticas ou até piores que a jogada do João Gomes. Esse é o Braulio da Silva Machado, mais uma lambança da arbitragem brasileira. Deixa eu ver aqui, ó. O Paulo Vargas está dizendo, ó, o lance do Fagner no Pedro, logo no início, era para cartão, exatamente, deu um rapa no Pedro, é verdade, sem dúvida.